Olá, tudo bem? Eu sou Ana Lúcia Curado e eu queria saber de você se você sente dores na coluna. Em alguma vez na sua vida você já teve dores na coluna, qualquer parte da coluna, ou você sofre de dores na coluna há muito tempo, né? Ou tem partes da sua coluna que ora doem, que ora melhoram e você sente como se fossem cíclicas. Há quanto tempo então você sente dores na coluna? E de onde elas vieram? Elas vieram de algum acidente, de alguma má postura, ou elas simplesmente apareceram? Bom, por que eu pergunto isso, né? Eu recebo muitas pessoas em meu consultório para fazer atendimentos da fisioterapia, da acupuntura, né? E buscando como resolver essas dores na coluna. E eu sempre falo, né? Não adianta a gente tratar só a parte física. Nós precisamos sim fortalecer a coluna, né? Melhorar a postura, olhar para o que gerou aquela dor, né? Aquele desconforto, mas tem sempre uma causa também emocional. Então todas as dores físicas, elas têm causas emocionais. E o que significaria então o sentimento, o que traz a dor na coluna, qual o sentimento associado, né? O que isso significa? Pessoas que têm dores na coluna, elas carregam muito peso nas costas. Elas têm um excesso de responsabilidade. Então imagine, o que é a nossa coluna? Ela é a nossa base, né? Ela é a estrutura de todo o nosso corpo. Ela nos dá a sustentação. É uma área muito nobre, né? Uma área muito importante, carrega várias informações e ela sustenta o nosso corpo. E aí nós já temos a musculatura adequada para essa sustentação, né? Para a gente ficar em pé, para a gente ficar sentado, a gente já tem essa musculatura adequada. Mas o que acontece? É como se a gente achasse que isso é pouco. Então a gente começa a trazer mais peso para a gente sustentar, mais responsabilidade, mais coisas para assumir, né? E isso vai pesando, isso vai sobrecarregando a sua estrutura, isso vai sobrecarregando a sua base de sustentação, né? E o que isso vai gerar? Uma compressão, e essa compressão traz dor. Pode ser uma compressão muscular, uma compressão neurológica, né? Pode ser uma compressão das próprias estruturas da coluna, seja o disco, seja os ossos, estrutura óssea, ou isso gera também um desgaste a longo prazo. Mas o que originou tudo isso, né? Mesmo que sua dor na coluna tenha surgido de um acidente, você teve um sentimento prévio que originou esse acidente. Então vamos lá, por partes, assim, só para te ajudar mais nessa autorreflexão, nessa autodescoberta do que o seu corpo tem te dito, o que o seu corpo vem falando para você. Pessoas que têm dores na região cervical, né? Essa parte aqui, né, do pescoço, coluna cervical, essa região ela sustenta a sua cabeça, né? Então imagina aquelas pessoas que elas têm aquela postura que a cabeça delas é mais para frente, né? A gente chama de postura anteriorizada da cabeça. Então o que acontece? A cabeça ela tem que estar alinhada ao corpo, né? Só que essas pessoas não, elas têm a cabeça mais para frente, ou seja, é como se ela quisesse chegar antes do corpo. A cabeça quer chegar antes do corpo, o cérebro, a mente quer chegar antes do corpo. Então ela tá lá no futuro, né? Que são essas pessoas? São pessoas preocupadas, elas já estão lá no futuro e não esperam o tempo do corpo, né? Ela não espera aquele momento do corpo ir também. E que são essas pessoas também que têm esses problemas na cervical? Imaginem um chefe de família, né? Aquele líder, aquela pessoa que quer controlar tudo, né? Aquela pessoa que quer controlar até os problemas dos outros, né? Então, por exemplo, uma mãe que quer saber tudo o que está acontecendo com o marido, com os filhos, todas as situações, ela quer ter as rédeas, né, de tudo isso. Então, o que vai acontecer? Ela vai carregar não só o peso dela, mas o peso dos outros. Então, isso vai sobrecarregar a coluna dela e ela vai ter essas dores mais predominantes na região cervical. Então, são pessoas controladoras, pessoas com muitas obrigações, pessoas que não se divertem, porque são tantas responsabilidades e obrigações que ela não tem tempo para ela, né? E podem ser pessoas também que sofreram uma desvalorização intelectual em algum momento, então elas podem também sentir dores na cervical. Agora as pessoas que têm dores na região torácica, né? Essa região aqui que pega essa parte do tórax, né? A parte do peito, a parte que reflete lá nas escápulas, parte posterior da coluna, né? Região respiratória. Imagina, a gente chama, né, essas pessoas que têm problemas aqui, ou dores aqui, imagina a pessoa que tem essa postura cifótica que a gente fala, né, assim, né, elas começam a ficar desse jeito, com o ombro encolhido. Então, o que isso significa? Isso significa desvalorização,
rebaixamento, humilhação. Então, em algum momento na vida dessas pessoas, elas foram humilhadas, elas fizeram muito trabalho, elas assumiram muita responsabilidade, seja pelos sentimentos de culpa, de medo, de raiva, e elas esperavam reconhecimento de alguém, mas elas não tiveram esse reconhecimento. Então, elas são frustradas, é como se elas tivessem criado expectativas daquele trabalho delas e elas não foram correspondidas. Então, elas começam a desenvolver essas dores no tórax, né? Então, são pessoas que acabam sentindo o sentimento de novo, então elas trazem consigo um ressentimento. Elas podem ter essa região, imagina essa região do chakra cardíaco, elas têm a angústia, a opressão no peito, né? A sensação de aperto, elas guardam uma mágoa, um ressentimento. Na cabeça delas é como se fosse assim, nossa, eu fiz tanto, eu trabalhei tanto, eu me esforcei tanto e eu não fui reconhecida, né? Então ela teve as suas responsabilidades frustradas, ela carrega muito esse sentimento, né? Então ela pode ter essa postura de submissão. Bom, descendo mais na nossa coluna, né? A região assim, logo abaixo do umbigo, para a parte de trás, coluna lombar, né? O que significa as pessoas que têm dores na coluna lombar? Essa região, ela representa problemas com a nossa sexualidade, com a nossa capacidade de gerar vidas. Tanto é que as mulheres, quando engravidam, muitas começam a ter dores nessa região pela própria mudança de estrutura, porque ela vai estar se adaptando para a geração de uma nova vida. Tá, mas as pessoas que não estão passando por essa fisiologia natural do corpo durante a gestação, né? Como elas são? Por que elas têm essas dores? Então, se a capacidade de gerar vida, ela pode ter naturalmente conflitos com essa região, né? E são pessoas rígidas, são pessoas orgulhosas, são pessoas que, ao contrário da coluna torácica, são pessoas que não se rebaixam, né? É como se fosse, assim, uma criança, quando ela quer muito algo, ela é orgulhosa, ela não aceita que seja diferente. Então, essa região, ela traz os medos e as inseguranças que a pessoa tem, né? Ela não posso mostrar esse meu lado, porque senão vão perceber, eu vou me sentir insegura. Então, por isso ela traz essa postura mais rígida, elas são mais críticas. Tá, e a última parte da coluna, que é a base, né? Que é a região da bacia, que é a coluna sacral, como o próprio nome diz, sacro, ela representa a nossa sustentação de um todo, né? Ela é o nosso apoio, a nossa estrutura, tudo aquilo que a gente faz de acordo com as nossas próprias decisões. Então, é a ação, movimento de sair, movimento de criar, né? Então, como que a gente faz isso? A gente tem que ter uma conexão com o nosso controle emocional, com as nossas intuições. Então, pessoas que têm dores nessa última região, que é a sacral, elas perderam essa conexão com o seu intelecto, né? Com a sua intuição, com o seu sagrado. E elas têm dificuldades até de agir, elas têm dificuldades até de gerar dinheiro, de gerar riquezas, de ter o seu poder pessoal em ação, né? Então, naturalmente, essa região vai doer. Então, assim, dependendo de onde está o seu problema na coluna, tem uma emoção associada, né? Fica para você essa reflexão, tá? O que eu posso dizer, né, de dicas? Primeiro, tente entender o que causou a sua dor na coluna. Se esse vídeo não foi tão esclarecedor, né? Se você achar que precisa de mais auxílio para saber a origem dessas dores, busque ajuda profissional, né? Busque um profissional habilitado, um fisioterapeuta, um acupunturista, um osteopata, né? Um profissional que trabalhe com essas estruturas e com essas emoções, né? Ou até um ortopedista para te dar um diagnóstico, mas vá na causa emocional. Então, procure ser menos rígido, procure ser mais flexível, sem perder a sua identidade, né? Seja uma pessoa mais tranquila, solte o controle, solte as rédeas. De que vai adiantar você ficar assumindo tudo e depois trazer dor para você? Então, solte as rédeas, desfaça das regras que você fez na sua vida e deixe fluir, tá? Solte-se mais, tire essa rigidez do seu corpo, da sua mente, e com certeza o seu corpo vai ficar mais solto, sua coluna vai ficar mais leve e você vai sentir menos dores, tá bom? Espero que você goste. Se gostou, dê um like, compartilhe esse vídeo e gratidão!